O pastor tem 1 milhão de anos mais de experiência do que eu, né? Então ele consegue resumir tranquilamente tudo. O que eu pensei? Eu falei, cara, eu não vou conseguir resumir isso aqui tudo, 1 milhão de coisas. Não dá para falar Deuteronômio todo em 1 hora, não tem como. Então, depois no desenvolvimento, em vez da gente estar resumindo essa apostila que é muito grande, eu espero que você tenha lido na sua casa e você já esteja com uma base aqui, ou tenha lido o livro de Deuteronômio, né? A gente vai estar pegando capítulo por capítulo os temas mais importantes de cada capítulo para a gente poder conversar. Você pode participar também com perguntas, com opiniões, com coisas que você viu em outro lugar, que não é uma reunião formal, tá bem? Vamos começar pelo título então. Deuteronômio, para quem não sabe, ele é o 5º livro do Pentateuco, ele é o último livro, né, do Pentateuco. Aqueles livros que as pessoas não gostam de ler, acham chato, acham demasiado cansativo, expansivo, né? Muita repetição. O livro de Deuteronômio repete muito outros livros, histórias do livro de Êxodo, histórias do livro de Levítico também. E algumas pessoas acham ele maçante, mas ele é muito importante de ser lido, né? Todo livro da Bíblia ele tem um objetivo, e essa é a importância. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim, cara, eu não sei o que está escrito lá em Romanos 9, eu não sei o que está escrito em João 3, eu não sei o que está escrito em Hebreus 12. O importante é você saber o que o livro quer dizer. Muito mais do que gravar capítulo, muito mais do que gravar versículo, o que o autor da carta quis, qual foi o objetivo do autor da carta em escrever a carta. E isso é o mais importante, né? Qual o objetivo de Romanos, qual o objetivo de Hebreus, qual o objetivo... E aqui também é importante saber o objetivo de Deuteronômio, para que se torne menos cansativa a leitura, né? E de que forma a gente dialoga isso aqui com Jesus Cristo e a nova aliança. Então vamos começar pelo título então. No hebraico se chama Ele Hadebarim. Será que é assim que se fala? Não tenho nem ideia. Mas é assim que se escreve pelo menos. Estas são as palavras, né? O título em português é uma transliteração do título grego, né? Pelos tradutores da Septuaginta. É importante falar que a Septuaginta ela é uma Bíblia grega traduzida do hebraico. Então, ela na verdade, é o Antigo Testamento, né? Do grego traduzido do hebraico, que seria o original, né? E na Septuaginta, a tradução seria Deuteros Nomos, que significa segunda lei. O nome não é apropriado, pois derivou-se de uma tradução errada do 17:18, em que a expressão Misne, Hatorah, Hazor, não sei se é isso que se fala, deveria ter sido traduzido por uma repetição desta lei. É ainda em parte repetição, em parte expansão, em parte condensação, em parte adaptação da legislação anterior, né? Tendo em vista uma nova situação de vida da história da nação. Então, o Deuteronômio vai preparar, é uma legislação que vai preparar o povo para a entrada da terra prometida, que é Canaã, no caso, né? Quando a gente for estudar os capítulos, a gente vai ver que tem algumas repetições, né? E algumas coisas são novas. Algumas coisas se misturam, outras não. Autoria e data. Isso aqui é uma questão bem interessante, porque dependente de cada país que tu for, as pessoas acreditam em coisas diferentes em relação à autoria e à data de Deuteronômio. Apesar de Deuteronômio ter evidências de que foi escrito por Moisés, e aí tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento algumas citações disso, afirmar Moisés como seu autor, apesar das tradições hebraica e cristã, alguns críticos não acreditam nisso, né? Como eu disse, tem o pedaço onde existe hoje o Monte Sinai, que eles não sabem exatamente onde é o monte onde Moisés subiu, mas a região do Sinai, eles não acreditam que Deuteronômio foi escrito por uma pessoa, e nem que Moisés foi uma pessoa só. Eles acreditam que a história de Moisés foi condensada numa pessoa só, e eram vários caras que escreveram aquela história, tá? Eles não acreditam que uma pessoa poderia ter levado um povo tão grande e ter escrito uma história tão grande como Moisés escreveu. O que é bobagem, porque eu volto a dizer, o que a gente pensa ou acredita não importa muito, né? Eu me lembro uma vez que eu fazia estágio num grupo de idosos lá na Igreja Católica do Fátima, lá, Nossa Senhora do Fátima. E era um grupo de idosos do serviço social, de convivência, né? E uma senhora falou que, ela disse, eu tinha muito medo de macaco, principalmente de mão de macaco. E aí, uma vez conversando com uma mulher, eu falei isso para ela deu risada na minha cara, não vai acreditar, a criança nasceu com mão de macaco.
O que ela acredita, o que ela pensa, se foi de fato isso, pouco interessa. Porque a gente sabe que a ciência, com certeza, prova que não foi... Primeiro, que a criança não nasceu com mão de macaco. Segundo, que não foi porque ela riu da outra. Então, assim, o que a gente acredita não tem muito a ver. O que importa é o que a Bíblia diz e o que a ciência fala. A crítica textual afirma, mostra que pode ser, sim, o mesmo autor, o autor de Deuteronômio, né? Então, a autoria é mosaica e seria datada de 1405, mais ou menos, antes de Cristo, né? E só com uma ressalva do finalzinho, né, do livro de Deuteronômio, que provavelmente tenha sido escrito pelo próprio Josué, que fala da morte de Moisés, né? Esse também é um outro argumento que é usado para dizer que o Deuteronômio não foi escrito por Moisés, porque fala da morte dele, né? Mas para a crítica textual isso não tem muito problema. Na unidade a gente já falou sobre isso, né? Alguns acreditam que o livro de Deuteronômio não tem unidade, escrito por várias pessoas diferentes. O contexto histórico, como vocês já viram também no livro de Números, é o mesmo contexto histórico, quase o mesmo, né? Então o povo está no deserto, recebendo leis, recebendo promessas, indo em busca a terra prometida que é Canaã, né? E a gente vê Moisés trazendo a história do deserto, citando isso, o início, o meio e agora no fim, falando da terra prometida. A gente vê coisas que já aconteceram em outros livros do Pentateuco, como a própria fala dele de que ele não entraria na terra prometida, né? Aparece aqui também no livro de Deuteronômio, no último livro do Pentateuco, tá? Algumas características literárias então do texto. O texto, uma das preocupações do autor foi enfatizar o caráter e as ações de Deus como autoridade suprema, né? E a responsabilidade de Israel como vassalo, ou como escravo, ou como servo, como você quiser entender. Bem como as promessas de Deus se obrigava a cumprir a favor de Israel, caso o povo escolhido permanecesse fiel, né? E o texto ele é dividido em 3, 6, 7 partes, né? O título, ali no capítulo 1, versículo 1, o preâmbulo histórico, capítulo 1 do versículo 1 ao 5, o prólogo histórico, do capítulo 1, do 6 até o capítulo 4, 43, estipulações da aliança, do capítulo 4, 44 até o capítulo 26, 26, 19, a renovação da aliança, bênçãos e maldições, do 27, do 1 até o 29, o resumo das exigências da aliança, do 29, 2 até o 30, e a provisão para a transição, né, no caso da chegada à terra prometida, do 31 até o 34, 12. Na mensagem, então, o Deuteronômio foi a fonte maior das exortações proféticas, para que Israel fosse fiel a Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Os profetas bíblicos entenderam bem a mensagem do livro, que foi, mensagem essa: um amor leal a Yahvé, expresso em obediência à aliança, é o requisito essencial para a prosperidade e a permanência na terra prometida. Sabe, ontem a gente conversava sobre isso na reunião de jovens, e a gente tem uma certa dificuldade para acreditar nisso como reformado. A gente tem uma ideia de tudo é culpa de Deus, Deus é soberano, então Deus quis assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar a nossa responsabilidade, a ideia da gente tomar decisões para que algumas coisas possam acontecer. O Deuteronômio fala isso. Ainda de uma maneira misteriosa, da qual a gente não consegue explicar, e a gente não foge dessa pergunta. A gente não vai dizer, não, mas existe o livre-arbítrio, mas não. O que a gente sabe é que tanto a responsabilidade humana quanto a soberania de Deus se entrelaçam de uma forma misteriosa da qual a gente não sabe explicar. Mas as duas coisas existem. Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus é todo-poderoso, mas você é totalmente responsável pelas atitudes que você vai tomar. E isso é bem claro em Deuteronômio, né? Com a mensagem do próprio livro. O propósito do livro, então, é preparar Israel para desfrutar a prosperidade e a permanência na terra prometida, pelo encorajamento do amor nacional a Yahvé, por meio da obediência à sua vontade, conforme revelada na aliança. E aqui é interessante também outra coisa, é que Israel, nessa época, era Deus na terra. Israel era Deus na terra, representava Deus na terra. Às vezes a gente fala assim, mas que crueldade Israel fez com o país tal, na guerra tal. É como se Deus estivesse enfrentando o país tal.
Deus, Israel poderia fazer isso porque era representatividade. Hoje não, gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas Israel fez isso no passado, então pode fazer isso hoje, estourar Gaza. Não. Para nós, como cristãos, a gente não acredita que Israel é representante de Deus na Terra. Por mais que eu seja um defensor de Israel, em todas as questões sociais, às vezes eu não quero entrar em debates de esquerda e direita, tá, gente? Mas Israel é o país mais liberal do Oriente Médio. Os homossexuais fogem para Israel porque lá eles podem ser homossexuais. Então, assim, o debate é complicado, a gente não gosta de ver tristeza em nenhum lugar. São crianças que estão morrendo, são mulheres que estão morrendo, pessoas que não têm nada a ver com essa guerra, que não se interessam com essa guerra. E é muito fácil da gente aqui, a 1 trilhão de quilômetros de distância, fazer comentários ou opiniões frias, né? Não é a nossa família que sente a dor. Mas nessa época aqui, de fato, Israel era Deus na terra. Então Deus falava, vão lá e façam, porque eu não quero isso, eu não quero... E a explicação aparece bastante em Deuteronômio. Deus diz assim, eu não quero me sujar. É mais ou menos o que Deus diz. Eu não quero me misturar com essas nações, então vocês não podem se misturar. Hoje, para nós cristãos, a gente entende que não é mais um povo étnico, um povo geográfico. Deus não habita num lugar específico, mas Deus habita no nosso coração. Então, pode ser que se juntem australianos, brasileiros, argentinos, franceses, e ali esteja Deus. Diferentes nações, diferentes etnias, e foi isso que Deus pensou. E sobre isso eu aconselho vocês a ler um livro bem interessante do John Piper que se chama Racismo. Ele mostra por que o racismo é pecado, né? Não aquele discursinho bobinho de é pecado porque tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Não, porque Deus planejou uma igreja multicultural e um louvor multicultural. É por isso que racismo é pecado. Então, esse amor nacional a Yahvé, aqui, né? Nacional, étnico, era um dos objetivos. Claro. Quer perguntar? E existe um preconceito, na verdade. O que existe? Existe um preconceito, na verdade, né? Os judeus, na verdade, como não só os judeus, né? Como o pessoal do Islã, os muçulmanos, eles não gostam muito dos cristãos. Não existe um amor muito grande assim. Eu vou contar essa experiência, porque alguns de vocês não sabem, e é a única experiência que eu tenho relacionada a isso, então tenho que repetir a mesma coisa. Eu viajei em final de 2023, ou 22 acho. Não me lembro agora quando foi. Eu tinha um sonho de conhecer o Egito, e eu fui. Bem embaixo do Egito, no sul do Egito, faz fronteira com o Sudão, onde é crime tu deixar de ser muçulmano. A pessoa que fala assim, o muçulmano que chega lá e fala, eu vou ser cristão hoje, eu vou ser judeu. Ele morre na hora. Polícia, o Estado mata ele, porque é crime de blasfêmia. E aí a gente chegou no aeroporto, e eu me cuidando todo, né, porque eu tenho algumas tatuagens, tem uma tatuagem que é uma cruz aqui, e uma tatuagem que é um escrito em hebraico aqui. E eu me escondendo todo, né. Aí chegamos no aeroporto, o policial falou, abre os braços. Aí eu abri meus braços e a manga da camiseta correu para dentro. E apareceu a tatuagem. E o policial rosnou, gente, que nem cachorro. Ele fez... E eu me apavorei, né? Se tinha alguma coragem ali, ela foi embora toda. E eu saí correndo já, falei, cara, o policial rosnou ali para mim. Ele rosnou para a tatuagem, cara. Então, assim, é um ódio gigante. É triste. E a gente pensa, é cristão. O cara às vezes vinha falar alguma coisa pra gente, olhava e falava, Christian. E saía, nojo, de asco. Então, assim, é complicado. Tá? Só que existe um movimento em Israel, que é o movimento do cristianismo judaizante. Aqui no Brasil tem um cara bem famoso nesse sentido, que é o apóstolo René Terranova. Você deve ter ouvido falar desse cara já. Esse cara tem um nome até na Avenida dos Justos em Israel, lá, por benefícios a Israel, em que de fato tem crescido a população cristã, judaico-cristã, que seriam os judeus messiânicos que eles falam, né? Que acreditam no Messias. A grande maioria acha o Jesus Cristo um falso profeta. Então, vamos ao desenvolvimento então.
Abram aí Deuteronômio capítulo 1. Vou contar uma coisa para vocês também. Cheguei aqui nessa igreja em 2018, acho. Se eu não me engano. Ou final de 2017. E eu nunca tinha lido o Antigo Testamento. Já tinha lido o Novo Testamento algumas vezes, nunca tinha lido o Antigo Testamento. Deuteronômio era um desses livros, né? Depois a gente vai se presbiterianando, né? E vai querendo ler, vai querendo aprender cada vez mais. E hoje, Deuteronômio é um livro interessante de ler para mim, né? E eu espero que você já tenha lido ele. Espero que você tenha lido toda a sua Bíblia, né? Que é importante para que não te engane. Então, vendo a parte mais importante de cada capítulo, tá? Deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai percorrer capítulo por capítulo. Alguns a gente vai pular, porque provavelmente não vai dar tempo. Mas a gente vai tentar fazer o máximo de esforço para ter o máximo de entendimento do que o livro diz, tá? No capítulo 1, então, começa Moisés falando da desobediência do povo no deserto. Então, Moisés vai trazer isso à tona de novo, alguma coisa que já aconteceu no passado, né? E da ordem de a terra prometida, né? E o que mais chama a atenção nesse capítulo 1 é o relatório bom, mas ruim, né, dos hebreus em relação à terra prometida quando eles olham Canaã. É interessante que a gente é muito parecido com esses caras. Como, Rodrigo? Porque a gente às vezes vê alguma coisa que Deus prometeu, ou que Deus faz, e a gente diz, isso é bom. Isso é bom. Esse futuro aí, isso aqui que Deus está prometendo, é bom. Mas é difícil demais. A vida eterna que diz lá em 1 João, que Deus nos prometeu uma coisa, a vida eterna, a gente tem exatamente essa opinião. Isso aí é bom. Um lugar onde não tem choro, não tem tristeza, não tem boleto para pagar, não tem incomodação, não tem pecado. Isso é bom, mas é difícil demais de chegar lá. Por vários motivos, porque a gente entende que o resultado, chegar lá, é fruto das nossas mãos, do nosso trabalho. Então a gente pensa e fala, nossa, desgastante. Da mesma forma como esses espias viram a terra prometida e acharam que Deus não tinha poder para fazê-lo chegá-los lá, a gente também pensa assim, é bom demais esse futuro aí, mas é uma trabalheira chegar lá. Só que é interessante que Deus não é ambíguo. Ainda que a graça seja agridoce, é uma palavra que o John Piper usa, né? Ela tem os dois lados, ela tem um lado doce, que é bom, mas tem um lado amargo, porque às vezes a graça, ela judia da gente, no bom sentido. O capítulo 5 de Romanos diz que a dor, a disciplina, ela vem para quê? Operar em nós um caráter melhor. Pega Hebreus também, fala o que sobre a disciplina? Que Deus disciplina aquele quem ama. Porque pela disciplina que o filho vai ser livrado do fogo. Da mesma forma que um pai castiga um filho, castiga uma filha, né? É que eu não estou falando de bater ou nem nada, estou falando de castigo mesmo, de aprender com seus erros. Assim Deus faz com a gente. Deus não é ambíguo na bondade, a bondade de Deus é boa. Romanos também, capítulo 8, vai dizer, capítulo 8, não tenho certeza agora, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Ainda que você ache que algo é ruim, é bom. E é interessante também que a dúvida, será que a gente vai chegar lá, velho? O conceito mais difícil de ser entendido para nós reformados é o conceito de sola graça. A gente entende todos os outros, mas o sola graça é muito difícil. Porque não conheço uma pessoa que aceite o sola graça. Por mais que na teoria a gente fale, não, sola graça, somente a graça pode salvar. Não, é a graça, a graça. A gente insiste em acreditar que a salvação é por obras. A gente insiste em acreditar que a gente possa chegar na frente de Deus no juízo final e dizer, eu fiz tal coisa. Eu fiz, não, mas tu não se lembra aquele dia lá na terça-feira, lá eu estava. Não precisamos duvidar, gente. Como esses caras duvidaram e como a gente duvida às vezes. Deus nos levará em segurança até o último dia, até a terra prometida. E ainda que seja trabalhoso demais, Deus fará. A Bíblia diz duas coisas. A Bíblia diz que Deus, em Efésios, se não me engano, Deus opera o querer
e opera o fazer. E a gente tem um conceito nos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos, é o último, né? E por que os santos perseveram? Porque Deus leva eles até lá. Esse é o motivo da perseverança. Não é porque eles são bons, não é porque eles têm formação acadêmica, não é porque eles são dedicados, é porque Deus leva eles em segurança até o último dia. No capítulo 2 e no capítulo 3, repete alguns fatos que a gente já viu no Pentateuco, né? Em outros livros que a gente já vai ter lido ao chegar a Deuteronômio, né? E que Moisés não entraria na terra prometida, e a vitória sobre alguns reis, né? Alguns reis da região, né? Que Deus começa a fazer a limpa, Moisés contando histórias do passado, tá? No capítulo 4, começa então a falar das leis, né? E aqui que é interessante, a base das leis e do que Deus ordena é o quê? Quando a gente olha Deuteronômio e quando a gente olha as cartas pastorais do Novo Testamento, por que Paulo afirma que a gente tem que ser fiel a Deus e ter obediência? Qual é a base de Paulo e qual é a base aqui do livro de Deuteronômio? No capítulo 4. A base é sempre a mesma. A bondade de Deus. Eu vou ler um pedaço desse capítulo, tá? Olha o que diz o versículo 34 até o versículo 37. Diz assim: Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras, vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder. Depois de falar uma série de leis, de coisas que Israel deveria obedecer, Deus traz um embasamento. Lembrem-se do passado. Lembrem-se do que eu fiz por vocês. É por esse amor que vocês devem obedecer. E, às vezes a gente entende que leis, elas não são uma cadeia para a gente. Em dizer, não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, isso aqui é ruim, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que deixar de fazer isso. Não, elas são um cercado de proteção. Deus juntou um povo aqui um povo étnico ainda, né? E cuida desse povo com um braço forte e pede para esse povo, olha, fiquem sob o meu cuidado. Fiquem sob o meu cuidado. No versículo 34 é interessante que ele diz, né? Que Deus que vocês conhecem que tenha feito o que eu fiz? Qual nação? Onde foi feito tal coisa? No capítulo 5, as leis começam a ser faladas e alguma coisa chama a atenção, que são os 10 mandamentos. Olha aí, versículo 6 ao 22, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Até pequenininho aqui. O nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem use o seu nome em vão. Guardarás o dia do sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor. Aqui, sábado é Shabat, é descanso, né? Será um descanso para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, teu jumento ou qualquer dos animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que fosse escravo no Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá, e com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Que interessante, só fazer um parênteses, a mesma coisa, Deus está explicando porque
Vocês devem fazer isso, porque vocês lembram que lá vocês foram escravos. Até essa questão de descanso, Deus está ensinando muitas coisas que a gente não tem muito tempo para ensinar aqui. Mas o descanso, ele é de suma importância. E é interessante que Deus não está nem ensinando só o povo a descansar, mas os servos também. Ainda que fosse um estrangeiro, um escravo, essa pessoa precisava descansar. E descansar por quê? Qual é o argumento? Porque vocês foram escravos lá. Vocês não tinham descanso. Seguindo. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenha longa vida e tudo vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então escreveu as 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Então Moisés está trazendo de novo os 10 mandamentos que foram citados em cima do monte, né? E eles seguem. E, Rodrigo, os 10 mandamentos seguem para hoje? Sim. O Antigo Testamento serve para hoje? Sim, de forma didática. A gente consegue entender um pouco mais da vontade de Deus, o que Deus pensa sobre determinados assuntos, o que Deus pensa sobre N coisas, de forma didática. Vou dar um exemplo. Deus pediu na lei levítica, e vai pedir aqui também em Deuteronômio, que a gente fizesse alguns sacrifícios. A gente precisa fazer isso hoje? Não. Só que didaticamente a gente entende de que se há pecado, se há falha, sangue tem que ser derramado. E por isso, depois a gente vai entrar nisso, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Aponta para a necessidade, a construção do tabernáculo. Se você ler o livro de Hebreus, você vai entender perfeitamente o porquê que o tabernáculo foi construído e qual era o objetivo. Quando Moisés sobe em cima do monte e tem a visão, o que Deus disse para Moisés? Vai, desce e faz tudo conforme tu vistes. Então o tabernáculo representa algo que existe de fato no céu, mas aqui de forma material. O templo é a mesma coisa. Quando Jesus vem e dá o significado no livro de Hebreus ao sacerdócio, ao sumo sacerdócio, às ofertas, à adoração no templo, tudo isso tem sentido em Jesus Cristo e você precisa ler Hebreus para aprender um pouco mais isso, né? Seguindo, vamos para o capítulo 5. Gente, vocês podem falar, tá? Não fiquem com medo. Capítulo 5. Do capítulo 5 ao capítulo 12, a gente vai ver muita lei. Muita coisa, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Cuidado e obedecer são as palavras que mais aparecem nesses textos. Obediência, eu lembro que está lá no propósito da mensagem, né? Obediência é o objetivo desse livro. Obedeçam para as coisas irem bem com vocês. Obedeçam porque é bom para vocês. Não está dizendo assim, obedeçam porque é bom para mim que vocês obedeçam. Não, é bom para vocês. É cuidado com vocês. E até hoje, gente, se você decidir trair sua esposa, trair seu marido, você pensa, nossa, estou fazendo muito mal para o meu cônjuge. Mas o que a palavra diz? Aquele que ama a sua esposa faz bem para quem? Para si. Para si mesmo. Então os princípios de Deus são cuidados para contigo. Por isso que a gente aqui na igreja, a gente não obriga ninguém a fazer nada. A pessoa pergunta pra gente, fala, e o que eu devo fazer, não sei o que, não sei o que. Irmão, a Bíblia diz isso. Se tu vai fazer ou não, é questão tua. Eu não tenho nada que ver. É bom pra ti fazer. Não é bom pra igreja, é bom pra ti. Pro teu bem é bom que tu faça isso, ou que tu deixe de fazer aquilo. E é interessante que eu acho que Deus, em Deuteronômio, não só em Deuteronômio, mas em toda a Bíblia, Ele trabalha com presente, passado e futuro, né? Primeiro Ele diz, tenham cuidado. E essa palavra, ela tem a ver com o presente, com o agora. Essa palavra, ela aparece também no Novo Testamento várias vezes dizendo, vigiem, olha, cuidem, cuidado, vigiem. Isso fala de agora, né? Agora. Ao sair daqui para essa porta, ao chegar em casa, ao teu momento de estresse, ao chegar no trabalho, cuidado. A segunda questão é que
nesses capítulos, Deus lembra muito o passado. Cuidado, porque, eu volto a repetir, porque vocês já foram escravos. Vocês são um povo sem terra. Vocês estão perambulando no meio do deserto. É isso aqui acontecer e vocês voltam a ser escravos de novo. Gente, a gente está aqui em 2000 depois de Cristo, tá? Isso aqui provavelmente 1000 anos antes de Cristo. A gente pensa que esses caras eram selvagens, com arco e flecha, muito louco, andando tudo pelado na rua. Não, gente, eram civilizações já. Israel é mais de 1 milhão de pessoas, provavelmente 2 milhões de pessoas, andando no deserto, no meio de um monte de nação poderosa. E uma dessas nações, sabe quem é? O Egito. É só o Egito. Se você for estudar a história antiga, você vai ver quem eram os egípcios. Os caras construíram uma pirâmide colossal, sem a maquinaria que a gente tem hoje. As pessoas até hoje não sabem como foi construído. Botaram um troço na volta e iam levando as pedras e tal. A pedra, uma pedra é do tamanho desse banco, desse tamanho de altura. É essa a nação. E vou dizer uma coisa para vocês, nessa época aqui, a pirâmide já existia. Ela já existia. Então assim, Deus está dizendo, olha, cuidado, vocês são nada. E por que que Deus fala isso? E por que que Deus escolhe essa nação que é nada? E ele fala isso em Isaías, para que o meu poder fosse visto por todas as nações. Deus poderia ter escolhido o Egito, que já era uma nação poderosa. Só que ele reafirma depois, se eu não me engano, em Coríntios, que ele diz aos Coríntios, né? Eu escolhi muitas pessoas de honra. Por acaso os cristãos são pessoas poderosas na sociedade? Não, são os chinelão. São os nada, ele escolhe os nada para que nos vasos de desonra ele pode mostrar o poder dele, a transformação e falar, olha lá o que saiu do nada, que coisa poderosa mesmo. O cara que era viciado em drogas hoje é um ativista social que cuida de outros viciados em droga. Seria muito fácil para Deus escolher só os ricos, os poderosos. E Deus está dizendo aqui, cuidado, vocês não são nada, lembrem do passado de vocês. E ainda assim, nesses capítulos 5 a 2, ele diz, ensinem as crianças no futuro. Deus diz, olha, vocês vão estar no futuro, vocês vão se reunir com seus filhos, no caminhar, no sentar, ensinem as crianças sobre o que eu fiz no passado. Ensinem essas crianças. Deus se preocupa com o passado, com o presente e com o futuro do povo dele, com o nosso passado, presente e futuro. A proposta de Deus, ela é ótima. E ele fala isso, né? Ele diz, vocês subiram mais ou menos uns 60 para o Egito. E depois de subir para o Egito, o que acontece? Vocês se tornam escravos depois da morte, muitos anos depois da morte de José, né? Desses 60, vocês se tornaram uma nação gigante no deserto. E aí ele cita o que aconteceu no deserto. Ele diz que as roupas não gastavam. E caía comida do céu. Cara, assim, a comida podia ter gosto de, sei lá, eu não gosto de mel, tem quem goste, né? Podia ser mel. Cara, tem noção que tem uma comida caída do céu para tu comer? Uma rocha que te acompanha e solta água. E é interessante que todas essas questões são analogias a Jesus Cristo. Paulo diz que a rocha era Cristo. Óbvio que não era Jesus Cristo rolando ali no deserto, né? Mas representatividade. Coisas absurdas. Ele diz, vocês foram cuidados no Egito, subiram com 60 pessoas, se tornaram uma nação porque eu abençoei. Vocês foram cuidados no deserto e vou dizer mais, o futuro de vocês é muito bom. A terra prometida é muito boa. E não é o que estou falando, vocês viram com os próprios olhos de vocês. Diz que os caras traziam cacho de uva a 2. Eu não consigo nem imaginar as uvas que o Golias comia, acho que os caras traziam. Vocês estão vendo que é bom, e isso serve pra gente demais, gente. O futuro é bom demais. E eu tenho certeza que você sabe disso. Eu sei disso. Só que a gente insiste em achar que Deus não pode levar lá a gente. Então, santidade é isso. Obediência não é irracional. Eu volto a afirmar, tem um livro muito bom do John Stott, que ele diz que o nome do livro é Crer Também é Pensar. Que ele mostra como o cristão precisa ser racional. Deus usa o cérebro do povo dele e diz assim, é bom seguir. E sabe o que é bom? Por causa disso, disso e disso. Escolhe. Toma a tua decisão. É bom ou não é bom? Aí o povo olha as provas e fala, pior que é bom. E muitas vezes vai lá e não sei.
Então a obediência não é irracional. A base da motivação é o amor e o cuidado de Deus na história, além do futuro prometido por Ele. E é exatamente isso que diz Romanos 5. Romanos 5 diz que a disciplina, a tribulação, ela vem para quê? Para operar em nós caráter. E o caráter faz o quê? Opera em nós paciência. E a paciência, esperança. E a esperança o quê? Não falha, porque Deus tem derramado em nós o Espírito dEle. A esperança não falha. E a nossa esperança, gente, não é um carro zero. Não é o caneco numa faculdade. A esperança é algo que a gente não consegue medir de forma matemática, de forma filosófica. A gente não consegue. Corpo glorificado, sem pecado, sem morte, alegria, vivendo eternamente para Deus em comunidade. Você não consegue mensurar isso na sua cabeça. E aí, do versículo 5 ao 12, então, onde fala sobre essas questões que eu acabei de dizer. No versículo 12, abra aí o último versículo do capítulo 12. Olha lá o que diz o versículo 32. E eu só vou pegar esse versículo porque eu acho que é interessante a gente ter um pouco de cuidado quanto a isso. O texto diz assim: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem lhe tirem coisa alguma. Esse texto também se repete nas cartas de Paulo. Eu não me lembro agora se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, mas Paulo diz assim: já falei para vocês não passar daquilo que eu e Apolo dissemos a vocês, que foram os dois que semearam a igreja de Coríntios, né? E diz: não passem do que está escrito, Paulo afirma. E essa é uma importância gigante para nós nos dias de hoje. A gente tem muita igreja neopentecostal, e aqui eu vou respeitar a tradição pentecostal, mas vou criticar um pouco a tradição neopentecostal. A gente tem muita igreja neopentecostal, e uma das características da igreja neopentecostal são as revelações, é o extra-bíblico. E isso dialoga muito com a igreja católica. Ah, Rodrigo, não, porque na igreja católica, nos neopentecostais e pentecostais, um monte de católico se torna reformado. A igreja católica acredita também no extra-bíblico, na tradição, no papado. A igreja reformada, né, neopentecostal, acredita na revelação. Só o cara viu um anjo que falou para ele que a partir de hoje todo mundo nessa igreja aqui vai ser careca. Aí o pastor chega e fala: o anjo me falou, ninguém mais viu o anjo. Aí ele chega e fala: olha, para ter santidade de verdade mesmo tem que ser careca. E todo mundo começa a ser careca e trata aquilo ali como lei. Não, é careca, o carequismo, todo mundo bem louco. E isso é um erro, gente, de Deuteronômio e Apocalipse. Não pode. Não passem do que está escrito. Está escrito, faroi. Tem um conceito dos puritanos sobre culto que eles mais ou menos assim. O que a Bíblia fala sobre culto? Isso. E fala sobre isso, vou dar um exemplo para vocês, fazer um parênteses, ministério de dança. A Bíblia fala sobre ministério de dança? Não, então a gente não faz. Ah, mas será que Deus trata como pecado? Não sei, mas a gente não faz, Deus não pediu. E é simples. Lá no serviço, eu falo isso para o pessoal, eu digo: gente, o trabalho de vocês, sabe qual é o trabalho de vocês? Trabalhar. Vocês não têm que resolver problema nenhum, o trabalho de vocês é fazer essa função. Daqui a pouco a pessoa acha: não, eu quero ser proativo, vou lá resolver. Se mete num BO gigante, porque ninguém pediu para ela fazer aquilo ali, e gerou um problema gigante. Da mesma forma eu e você. Não está escrito, não pesa sobre os irmãos. Ah, porque não pode ver tal coisa, não pode. Está escrito ou não está escrito? Ah, só pode andar de saia, que nem acreditam uns neopentecostais, pentecostais, né? Está escrito isso? Não está escrito, então dá uma segurada. Não é pecado você pesar sobre você algumas coisas, se você tem uma fé frágil. Digamos que você acredite que a pessoa só possa andar de terno na rua. Ande você de terno. Tudo bem, faça como se fosse para Deus, tenho certeza que Deus vai se alegrar. Mas agora a gente começar a pesar sobre outros, né? Óbvio que aqui a gente não é uma igreja presbiteriana, mas é muito mais difícil que isso acontecer. Mas a igreja neopentecostal, os caras escolhem até a faculdade que a gente vai fazer. E eu não estou exagerando. Chega num pastor, tu fala: eu gostaria de fazer medicina. Ele olha para ti e fala assim: mas medicina não vai conseguir abençoar muito o reino. Faz tal coisa. Aí tu te forma em letras, tu não tem nem vontade de fazer, e tu tá lá. Os caras decidem com quem tu vai casar. E a gente entende o sacerdócio universal.
Você tem acesso a Deus, gente, óbvio que conselho sempre é importante, mas essa loucura aí é preocupante. E esse livro aqui, esse texto aqui do final do versículo do capítulo 12, ele nos ensina bem isso. E eu queria fazer só um parênteses. Você não vai passar do que está escrito se você conhecer o que está escrito. Se você não ler, não tiver domínio sobre o que está escrito, você vai passar do que está escrito. Vai, porque a nossa mente é incrivelmente maluca. Então domine. Eu gosto de dizer, o salmista diz, né, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente entende como latino, a gente pensa, ai, que coisa mais linda isso, ai, que sentimental ele, ai, no meu coração está guardada a palavra. Não, o salmista não quis dizer isso como judeu. Ele disse, olha, eu tenho domínio da tua palavra. Eu sei o que ela diz de cabo a rabo. Eu tenho domínio sobre isso. Eu sei o que tu queres. Eu sei os teus preceitos, eu sei as tuas leis. E não é uma coisa sentimental. Ai, a tua palavra está aqui, Senhor. Tem que estar aqui, ó, guardada. E é por isso que no Deuteronômio Deus fala, criem, esqueci o nome da palavra, mas é tipo uns papelzinhos que os judeus deveriam usar aqui, na fronte, no pulso. O que eles fossem fazer, eles olhavam aquilo e falavam, aqui diz Deuteronômio 4, tal coisa, Deuteronômio 6, chamar Israel, tal. Eles lembravam o tempo todo daquilo ali, porque precisa estar aqui, ó, aqui, na cabeça da gente. Então, apliquem-se a fazer tudo o que lhes ordeno, só vai ser possível se a gente tiver domínio daquilo que está escrito. Agora abra o capítulo 13, eu quero fazer uma ressalva do versículo 1 ao 3, que é importante para hoje, que diz respeito a esse final do 12 também, né? O texto diz assim, se aparecer entre vocês um profeta e alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Isso confirma também o que Paulo diz. Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho a vocês, ainda que eu mesmo, Paulo diz, fale outra coisa para vocês, que seja anátema, que seja maldito. Não escutem. O cara pode dar pirueta no céu, o cara pode voar. Vou dar um exemplo para vocês. Os espíritas é uma religião bem recente, muito recente, né? Bota aí 1800 nos quebrados, não, um pouco antes, mas eu sei que é uma religião bem recente. Sabe como começa? Allan Kardec, que não é Allan Kardec o nome do cara, esse é um nome transliterado, né? Ele estava um dia numa reunião e ele começou a ver mesas e cadeiras voando, e giravam, as mesas giravam. E ele falou, isso aí é espírito. E esses espíritos vinham e falavam com ele, olha, você tal coisa. E esse cara começou a falar as coisas, começou a ter discípulos. Hoje o espiritismo é uma religião mundial, principalmente nessa parte ocidental, né? Na parte oriental não existe, bem dizer, o espiritismo, mas na parte ocidental é uma religião respeitada já. Não interessa se foi o espírito que desceu e falou para Allan Kardec, podia ser, eu vou dar outro exemplo. Joseph Smith estava na casa dele, nos Mormons, né? Daqui a pouco desceu, do nada desce Tiago, João, Pedro e Jesus. Lá nos Estados Unidos, gente, não foi nem no Oriente, foi nos Estados Unidos. Desceu do nada Jesus, Tiago, João, Pedro, cara, tu é o Joseph Smith? Eu sou o Joseph Smith. Então é o seguinte, a partir de agora tem uma nova missão para ti, um novo evangelho. E Joseph Smith fala, amém. Ninguém mais viu Jesus, Tiago, João e Pedro, só Joseph Smith. E ele sai anunciando, e a gente tem os Mormons hoje, que é uma igreja, né, gigante, mas é uma visão que só esse cara teve. E prega coisas diferentes do que a Bíblia diz. Pode fazer milagre aí, pode fazer descer raio do céu com uma ordem. Não mesmo. Capítulo 14. Vai recitar então a lei levítica de alimentação, né? Por que, Rodrigo? Por que diabos, Rodrigo, Deus se preocupa com a comida? Não tem o menor sentido. Deus se preocupa com muita coisa que você acha boba, gente. Vou dar um exemplo. Um dia, cheguei na casa da mãe de um amigo meu de infância, e ela disse, olha, Rodrigo, eu concordo com tudo, o problema é que para mim não faz sentido algumas coisas. Me dá um exemplo. Por que não pode transar antes do casamento?
relação sexual nesse casamento não faz o menor sentido. Se tocar e tal. Eu disse, imagina Hitler fazendo essa mesma pergunta. Eu gosto sempre de exagerar para a pessoa ficar mal de cabeça, né? Imagina Hitler fazendo essa pergunta para mim, dizendo assim, Rodrigo, qual o problema de desquartejar um judeu? Cara, não tem problema nenhum, não é nem ser humano. É muito subjetivo, gente. Se a gente for tratar a Bíblia dessa forma, fica muito subjetivo. Tudo vai ser errado. Porque tu pega o cara mais racista, desgraçado possível, ele vai embasar o que ele está falando e vai dizer, mas por quê? Mas isso aqui... A gente acha esses caras, a gente olha para o passado e acha esses caras uns imbecis, de fato eles são, né? Mas, cara, na época que Hitler fez o que ele fez, sabe qual era a moda da época? Era o racismo científico. Hitler tentou embasar e embasou o que ele disse pelo evolucionismo que estava em alta na época. Então Hitler olhava o evolucionismo e dizia, olha aqui, ó, os judeus e negros não se evoluíram como os brancos, então a gente precisa tal coisa. Ainda que a ciência diga, ainda seja a desgraça qualquer coisa diga. Gente, ciência muda. Ciência muda. Opiniões, culturas mudam. Eu não posso chegar e dizer, não, porque ter relação sexual é muito bobinho. Aqui nas questões alimentícias também, Deus cria leis para separar o povo dele de outros povos. Vou dar um exemplo. Na lei de Deuteronômio, na lei de Levítico, eu acho que é em Levítico, não me lembro agora. Deus diz assim, se pegar um de vocês tendo relação sexual com um animal, mata o animal e mata a pessoa. Por que existe essa lei? Porque algum desgraçado fez isso. Vocês vão ter que se vestir de uma forma, vocês vão ter que deixar a barba crescer de uma forma, vocês vão ter que trabalhar na questão judicial de uma forma. Tudo isso para separar o povo de Israel de outras nações. Olha, vocês são diferentes dele. E é exatamente esse o significado da palavra santidade, que no hebraico é kadosh ou kadesh. Separado. Eu gosto de falar isso. A palavra, no original, ela é muito parecida com a palavra prostituta, a palavra santo. Porque a prostituta não ficava na cidade, ela ficava fora da cidade, nas montanhas. Você pode ver a história de Judá. Judá está passando pelas montanhas e encontra ali quem? A nora, né? Vestida de prostituta. Por isso que essas palavras são parecidas, né? É separado, é diferente. E aqui então vem de novo as leis alimentícias, né? Que se preocupa com o alimento dos levitas e trabalhadores da obra também. E aqui é outra coisa interessante. Os trabalhadores precisam ser sustentados, né? E vou contar o que eu contei para o pastor ontem, depois eu tenho que dar uma acelerada, porque são 9h54. Ontem eu dei uma olhada no Congresso Internacional do MEVAN e algumas coisas me chateiam da nossa comparação com os neopentecostais. Porque se tu falar para o neopentecostal e dizer assim para ele, eu como já fui, né, me converti numa igreja dessa, tu falar para ele assim, cara, tu tem que estar na igreja às 3 horas da manhã para um encontro de homens e custa R$30. Aí tu pensa assim, tá, e o que vai ter de comida lá? Não vai ter nada, só custa R$30 mesmo. E, cara, os neopentecostais estão lá bem loucos. O quê? Tô lá, toma aqui, não, 30 não, toma 60. Eu tô lá, 3 horas da manhã, o cara chega 2h30 da manhã e tá parado, já emocionado, feliz da vida, é hoje que o bicho vai pegar. Aí os presbiterianos com toda a teologia, tu fala pra ele, cara, tem que estar às 11 da manhã na igreja, pro encontro gratuito, ele fala, quê? Terça? Não, tá fora, tô maluco, mano, que isso? A dedicação dos neopentecostais é impressionante, incomparável com a nossa. Vamos fazer uma oferta aqui, os neopentecostais falam, vamos fazer uma oferta. Aí eles começam a ofertar, pum, do nada aparece um desgraçado com R$40 mil. Eu faço oferta de R$40 mil, pum, e sai. É umas loucura. Só que o reino deles, a ideia de igreja deles avança muito. E a gente reclama o tempo todo dizendo, não, que o Brasil está cheio de neopentecostais, cheio de não sei o quê. Mas eles ofertam muito mais, eles se envolvem muito mais do que a gente. Muito mais tudo. Por isso o presbiterianismo no sul do Brasil é muito devagar. É muito devagar. Falta oferta, falta dedicação de tempo, falta muita coisa. A gente é tratado como piada. Como piada. Deus tem misericórdia de nós, cara. Os trabalhadores da obra precisam ser tratados com mais respeito, com honra, e que você possa ser levantado como um trabalhador da obra também. No capítulo 15, então fala do ano da liberdade, o 7º ano, mostra que o povo de Deus deveria agir diferente de outras nações.
né, não tratar como escravo o próprio hebreu, ele deveria ser livre, né, a menos que ele quisesse ser escravo. E aqui é interessante que quando eu falo a palavra escravo, você pensa na colonização, né? Aquele escravo que ele perde a imagem de gente, ele vira uma espécie de animal. Não é esse escravo aqui. Ainda que a gente não possa romantizar a escravidão nessa época, não tem comparação, tá? Os escravos não ficavam numa gaiola, geralmente os escravos ficavam dentro de casa, comiam, né, com as pessoas, não tem a mesma comparação, tá? Era quase um trabalhador da Revolução, sei lá, industrial, muito sugado, mas ainda não escravo, ele tinha liberdade para ir e vir, era diferente, bem? No capítulo 16, então, ele vai falar das festas, né, e da instituição de juízes que deveriam ser justos, ou seja, esses juízes deveriam representar Deus na terra, e a ideia aqui, a palavra juiz significa Elohim, que é uma palavra usada para o próprio Deus, Deus Elohim, Deus juiz. Então esses juízes representariam Deus e eles deveriam tratar os pobres com cuidado, aquela coisa toda. Continua falando sobre os juízos, eu faço um reforço ao versículo 6. Só eu vou dizer aqui, ele continua falando sobre os juízos, né, e o que deve ser feito aos futuros reis. Eu vou só fazer uma ressalva no versículo 6 que diz, no capítulo 17, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Isso reforça o que Jesus disse lá na questão da disciplina, né, que a gente deve ter testemunhas acerca do mesmo assunto. E esse é um dos maiores dilemas que a gente tem como igreja. É difícil demais disciplinar. É difícil demais. A gente precisa de muita... É difícil. E é importante que seja difícil. Porque amanhã ou depois vou dar um exemplo. Digamos que eu brigue, sei lá, eu tô louco na cabeça. E eu faço uma acusação gravíssima contra o pastor Vanderlei. Mas gravíssima. O pastor Vanderlei, ele é colorado. Tô brincando. Não, o pastor Vanderlei fez tal coisa. Aí o conselho diz, o quê? Se o Rodrigo está dizendo, é verdade. O pastor Vanderlei está expulso. Vai. A igreja se arrebenta ao meio. Então a gente precisa ter umas maneiras de cuidado, né? Jesus está reafirmando o que diz aqui em Deuteronômio. Capítulo 18 volta a falar sobre a relação do povo com os levitas e profetas. E eu vou fazer só um adendo ao versículo 18 ao 22 nesse capítulo 18. Diz assim, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, falando a Moisés, né? Porei minhas palavras na sua boca e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Se alguém não ouvir minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Mas vocês perguntam a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Duas coisas importantes falar. No versículo 18 diz, levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você. Isso é uma profecia a Jesus Cristo, tá? Não sei o que estou falando, tem um texto do Novo Testamento que eu não marquei aqui, eu não me lembro onde está, mas o Novo Testamento fala sobre isso, que ele é o profeta prometido por Moisés. E outra questão também, os muçulmanos entendem esse versículo 18 como o profeta sendo Maomé, e daí que vem a divergência grande. E aí que o bicho pega, tá? A gente não entende que esse versículo 18 se refere a Maomé. E no final, do versículo 20 ao 22, vai falar como que um profeta deve ser tratado. Ele falou uma coisa e não cumpriu, não é profeta. Simples. Na outra igreja que eu ia, tinha um cara lá que dava profetada. Aí ele disse uma vez, vou dizer uma coisa para vocês, o piso da igreja, que a igreja estava em reforma, né? O piso da igreja vai vir, você querendo ou não. Você tem a oportunidade de ofertar. Deus me disse aqui agora, em março o piso vai estar aqui. Aí chegou março, eu só esperando, né? Vai chegar março, não vai acontecer isso aí. Chegou março, nada. Chegou abril, nada. Chegou maio, ele voltou de novo. Vou falar uma coisa para vocês. Não, o piso não está aqui, sabe por quê? Falta de fé de vocês. Tal. Cara, e é muito barbado falar, né? Porque a profecia não se cumpre, tu bota a culpa nas próprias pessoas, como se Deus dependesse do dinheiro de alguém. Se Deus tivesse falado para ele e ninguém tivesse ofertado, o piso caía do céu, o átomo se transformava em piso e mudava. Deus não precisa de nada, gente. E essa é uma forma interessante da gente aprender o que é um profeta e o que não é. Do capítulo 19 ao capítulo 16, tem muita coisa que não dá tempo. Diz como deve ser o proceder do exército, como deve ser o proceder nas conquistas nas cidades, na questão dos despojos, no encontro de cadáveres, nas questões de violência, nas questões genealógicas em relação com o templo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nessa lei diz que um amonita
um moabita não poderia entrar no templo até 10 gerações. E Davi tinha descendência amonita. Ruth, agora não lembro se Ruth é avó ou bisavó de Davi, mas acho que ela é bisavó. Acho que é bisavó. Davi, nessa ideia, não poderia entrar no templo. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Questões de dinheiro ilícito, também fala-se, às vezes o cara diz, né, ganhei um dinheiro no tráfico, no jogo do bicho, quero dar o dízimo. Deus diz, não vai dar dízimo, porque Deus odeia dinheiro ilícito. Não botem dinheiro dessa estirpe no meu templo. Sobre divórcio, sobre a forma de colheita e caridade da mesma, como deveriam ser as ofertas ao chegar na terra prometida, o tratar da natureza, questões de segurança, Deus detalha. Abre aí o versículo 6 ao 8 do capítulo 22, olha o que Deus diz. Se você passar por um ninho de passarinho junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mão solta para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha que loucura, cara, que absurdo isso aqui. Imagina você como juiz, você está pensando uma nação inteira, e você pensa no segundo andar de uma casa. Quando tiver no segundo andar de uma casa, você faz uma sacadinha ali, para que a criança não venha e caia. Quando você se encontrar com um passarinho na rua, é absurdo, cara, não tem cabimento isso. Quando você se encontrar com um passarinho na rua, deve proceder dessa forma. Deus detalha demais, é rico em detalhes. Se você vê em Levítico também depois, Deus fala o tamanho do prego e de que forma o prego deveria ser feito. É um Deus de detalhes. No capítulo 24, do 20 ao 22, a gente lê assim: quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito, por isso ordeno que vocês façam isso. Ou seja, sejam caridosos. Eu já falei isso para vocês, a Bíblia não acredita em caridade forçada, né? Não acredita nisso, a Bíblia acredita em caridade, em que você pega o seu dinheiro, você toma a sua decisão e faz aquilo ali. Olha, Deus está ensinando mais ou menos assim, do seu salário mensal deve sobrar alguma coisinha. O que sobrar, ajude. É mais ou menos isso no nosso contexto de hoje, óbvio, né? E a gente vê isso acontecendo, sabe com quem? Na história de Ruth. Na história de Ruth a gente vê exatamente essa história acontecendo. Tu vê Boaz fazendo a colheita dele e dizendo para os discípulos dele, né, para os servos, deixem para Ruth colher, tá? Deixem para Ruth colher. E eu fico me perguntando se a gente tem deixado os outros colher um pouquinho do nosso salário. Então, no versículo do capítulo 24, há uma preocupação com os pobres, né? Eu pulei uns aqui? Pulei. Do 27 ao 30, aparece outra coisa interessante, que são as maldições e as bênçãos. Agora também indo para o fim, tá? Como eu sei que o pastor acabou a última 10 e 20, eu tenho ainda 15 minutinhos. Do 27 ao 30 a gente vai ver as bênçãos e as maldições, né? Que elas deveriam ser faladas em cima dos montes ao chegar na terra prometida, né? Um monte declararia a bênção, outro monte declararia a maldição, 6 tribos iriam para um monte, 6 tribos iriam para um outro monte, e cada um falaria uma questão, né? E aqui a gente, eu não me lembro em qual versículo está, cara, mas eu acho que é 2 Crônicas. Não, mas não vou lembrar. Mas tem um texto que diz exatamente assim: e vocês verão a diferença aquele que crê e aquele que não crê. O fiel e o infiel, vocês verão essa diferença. E é exatamente o que está escrito aqui no livro de Deuteronômio. Há uma diferença grande de futuro entre o fiel e o infiel. Mas Rodrigo, então eu devo fazer para colher isso lá na frente? Vou fazer uma alegoria com você. Digamos que você seja uma pessoa abonada, com... Alguém trouxe água, muito obrigado, gente. Digamos que você seja uma pessoa que tenha uma condição financeira boa, tá? E você seja uma mulher, vou dar um exemplo. Você é uma mulher, condição financeira boa. Você não tem uma beleza muito robusta.
E aí você encontra um cara que é um bonitão, bom, o cara modelaço. E o cara conhece o cara se casa contigo. Aí passam uns 5 meses, o cara fala pra ti, deixa eu te falar uma coisa, assim, eu casei por causa do teu dinheiro. Você ia ficar extremamente frustrada, chateada. Ainda que seja um baita cara, seja um cara bonito, um cara legal, você fica chateada, porque o cara não foi verdadeiro com você. Agora, se esse cara ainda é um cara perfeito, como eu disse, bonito, querido, cuida de você e tal, e aproveita do seu dinheiro quando casado, ele desfruta disso, passeia com você, sai com você, é feliz com você, é fiel a você, top. E é isso que o texto está dizendo, nos mostra também. Se você se relacionar com Deus de forma barganhosa, dizendo assim, não, eu vou fazer o dízimo porque eu vou receber, é isso que os ímpios fazem. Tu vê vários desses coaches aí dizendo, não, porque a lei da semeadura ela é fatal, tá lá em... Os caras, eles ofertam para enriquecer, eles não têm interesse nenhum no relacionamento com Deus. Mas eles acreditam nisso. Só que se você faz com isso, com um ser humano, já é odioso, é nojento, quanto mais com Deus. Agora, se você tem um relacionamento com Deus verdadeiro e você desfruta das bênçãos que Ele pode dar, bênção literalmente. Glória a Deus. Nosso trabalho é ser feliz em Deus, glorificar Ele com a nossa alegria. É difícil demais. John Piper diz no livro dele, como é difícil um cristão glorificar Deus com a sua tristeza. Chegou o momento da oferta, aí começa a ofertar, vem o irmão chorando. Eu não queria dar isso aqui. Não. Isso não é glorificar Deus. Tu vê nos cânticos, nas festas, eles cantavam uma semana, churrascaiada, alegria e oferta. O que diz lá na dedicação do templo em Jerusalém? Que Salomão matou, eu não vou estar mentindo, mas se não me engano foram 130 mil boi e vaca. Mano, isso é muito churrasco, é muita carne, velho. Os caras aqui, ó, metendo boia. Aí chegou no final, Salomão fala, festa por mais 7 dias, e todo mundo, e festa, e oferta. Porque é isso que Deus espera, é a alegria. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é alegria. Tu vê o salmista dizendo, que tristeza dá no meu coração quando eu lembro a época que a gente saía em procissão à casa do meu Deus. Saudade daquele momento de alegria. Mas que há uma diferença muito grande naqueles que são fiéis e que são infiéis, isso é um fato. No capítulo 31, Moisés escreve a lei e guarda ela dentro da Arca da Aliança e faz uma profecia que o povo iria se corromper, né? E que aquela lei seria importante para o futuro, né? Para gerações futuras. E eu peguei 2 textos aqui, quando estava escrevendo isso aqui, me lembrei de 2 textos. Um está lá em 2 Reis, capítulo 22, do 8 ao 11, e o outro é a história de Esdras, que está lá em Neemias 8. No primeiro, o rei Josias manda limpar o templo. Ele fala, vamos dar uma limpada, uma organizada, o templo está muito jogado. A Bíblia diz que Josias era um rei fiel a Deus, um rei que não era ímpio. Ele diz, vamos dar uma limpada lá, vamos arrumar. E aí os caras vão lá, os sacerdotes vão lá e arrumam o templo. O que eles acham dentro do templo? A lei, jogada, as traças lá. E aí o sacerdote chega, aqui, eu achei a lei. Josias fala, lê para mim então. Ele abre, começa a ler, Qual é a reação de Josias? Rasga a roupa, se desespera. Porque Deus vai nos destruir, olha o que a gente tem feito, a gente não tem sido fiel a Ele. E esse é o trabalho da lei, trazer arrependimento. E o outro, em Neemias 8, a história de Esdras. Esdras sobe, depois que o povo volta do exílio babilônico, a Bíblia diz que Esdras sobe num púlpito de madeira, onde ele fica mais elevado, e onde todo o povo consegue enxergar ele. E a Bíblia diz que chovia muito no momento e ele começa a pregar, ele começa a falar da lei, de forma expositiva, isso é bem claro, para que as pessoas pudessem entender o que a lei ensinava. E a Bíblia diz que o povo começa a chorar em desespero. Chorar em desespero. E a Bíblia diz que o resultado daquilo ali foi o povo saindo dali, chorando, pegando as suas posses e dividindo com os mais pobres. A lei produz avivamento e ela seria importante e foi importante com a profecia de Moisés. E de fato o povo se corrompeu, como a gente sabe muito bem, né? Na próxima escola vai ser o livro de Juízes, vocês vão ver isso acontecendo em cada capítulo, né? E no capítulo 34, então, é a morte de Moisés e o passar do bastão, né, a Josué. E para a gente acabar, eu queria só trazer uma ideia do Sproul, que é um autor que eu gosto muito, e eu acho ele muito menosprezado, gente, por a gente que é presbiteriano, reformado,
a gente não valoriza tanto esse autor. Fala um pouco dele, mas ele é um senhorzinho que faleceu, não faz muito tempo, e esse senhor pregou até o último minuto dele. Tem uma foto, tem um vídeo dele, uma foto na verdade dele, com uma máquina do lado, cheia de canos no nariz, no final da vida assim mesmo, com a saúde muito debilitada, sentado numa cadeira, com uma mesinha do lado, livros, na frente de uma clínica de aborto, para pregar o Evangelho. O cara gastou a vida dele inteira pro Evangelho, e eu acho importante a gente estudar esse cara. Ele faz a relação de Cristo e Deuteronômio. E olha o que ele diz assim: segundo Deuteronômio 17, do 14 ao 20, o rei israelita tinha de meditar diariamente no ensino apresentado em Deuteronômio, em Deuteronômio 5 e 26, no caso, né? E viver por ele. Como herdeiro divinamente escolhido para a dinastia davídica, Jesus, sem dúvida, conhecia bem o conteúdo do livro de Deuteronômio e o citou quando foi tentado por Satanás, em Mateus 4 ou Lucas 4. Né? Por meio de tipos e profecias, Deuteronômio também aponta para Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal, que está lá no capítulo 16, na comemoração das festas. Né? E ele é o profeta futuro, no capítulo 18. Moisés, o fundador da teocracia de Israel, mediou a antiga aliança, mas Jesus, o Cristo, cadê? Tá difícil de ler porque está bem pequenininho e eu sou meio cego. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, mediou a nova aliança, como você pode abrir em Jeremias 31 ou Hebreus 3. Enquanto a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, Cristo escreve a nova aliança mediante o Espírito de Deus vivo nas tábuas dos corações humanos. A antiga aliança requereu o derramamento de sangue de animais. A nova e eterna aliança foi instituída uma vez para sempre pelo sangue de Cristo. A antiga aliança requer uma religião do coração, mas fracassou em virtude da fraqueza humana, tornando-se obsoleta depois do seu cumprimento no Calvário. E eu peço e imploro para vocês que antes de vocês virem no culto hoje, para vocês não perderem o que foi dito, vocês leiam o livro de Hebreus. É muito importante para entender o que o Deuteronômio diz e o que Sproul está dizendo aqui. A relação de Deuteronômio com Jesus Cristo no livro de Hebreus, ela é gigantesca, porque tu vai entender o porquê que Deus pede essas coisas tão parecem bobas para nós. Mas por que se preocupar com alimento, com camarão? Você pode comer camarão ou não? Não tem o menor sentido. Tem sentido sim. E isso se cumpre totalmente em Jesus Cristo. Amém? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma coisa para falar? É certo que tem, né? Mas estão com medo. Não é o pastor? Se não tem, então tá, gente. Vamos fazer a nossa oração, então? Pedir para você fechar seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa falta de interesse, Deus. Perdoa, Deus, as nossas desculpas. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a nossa ingratidão a Ti, Deus. Nós nos vemos nesse livro de Deuteronômio, Deus. Da mesma forma que o Teu povo, os israelitas, reclamavam, nós também temos feito isso, Deus. Da mesma forma que esse povo duvidava do Senhor, nós também temos feito isso. Mas nós cremos, Deus, da mesma forma que o Senhor perdoou esse povo geográfico, o Senhor nos perdoa aqui nessa manhã, Deus. E que a Tua bondade, que a Tua grandeza seja mais vista pelos nossos olhos, mais racionalizada pela nossa mente, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta, Deus, nessa igreja aqui, Deus. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, Deus, que Te amem de verdade, Deus, que amem a Tua lei, que amem os Teus mandamentos, que amem a Tua obra, Senhor, que amem as pessoas, Deus. Nós podemos ver aqui hoje no livro de Deuteronômio várias questões. O Senhor se agrada na caridade, o Senhor se agrada na justiça, o Senhor se agrada na bondade de um para com os outros, o Senhor se agrada no perdão, o Senhor se agrada na organização, e que nós possamos Te honrar, Deus, de todas essas formas, Deus. Em nome de Jesus. Perdoa a nossa imaturidade, Senhor. Perdoa o nosso ego inflado. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa convencer o nosso coração de a cada dia mais ser menos parecido com a gente mesmo e mais parecido contigo, Deus. Que o nosso desejo é que a Igreja Presbiteriana de Pelotas, Deus, faça Teu nome ser engrandecido, Deus. E que isso seja visto pela nossa forma de tratar uns aos outros, por nossa forma de estudar, por nossa forma, Deus, de agir na sociedade, Senhor. Em nome de Jesus. Crava, Deus, essa palavra, Deus, esses mandamentos no nosso coração. E que a gente possa ver, Deus, o porquê o Senhor pede essas coisas,
porque o Senhor é santo, santo, inigualável, grandioso, Deus. Que a gente possa ver, sentir, tocar, Deus, nessa verdade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradecemos pela obra do Teu Filho amado, Deus, que nos trouxe essa possibilidade, Deus, de chegar à Tua presença e clamar, Deus, desesperadamente por mudança. E nós aqui nessa manhã clamamos por isso. Acrescenta a nossa fé, Deus, nos traz santidade, santidade ao nosso coração, temor a Ti, Deus, temor à Tua palavra, Deus, temor, Deus, temor, temor nos jovens, temor nos idosos, temor nas crianças, temor, Deus, temor ao pregar a Tua palavra, temor ao falar, Deus, temor, 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 Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que esse domingo, Deus, seja dado a Ti da forma como Tu mereces, Deus. E que à noite, Deus, em comunhão com a igreja, em comunidade, nós possamos render o nosso coração a Ti, muito mais do que louvores, muito mais, Deus, do que orações apenas, mas nosso coração quebrantado, Deus, na Tua presença, Deus, em família, em comunidade, em nome de Jesus. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda no nosso meio, Deus. A expectativa continua sendo grande. Nós pedimos que o Senhor leve cada pessoa que está aqui hoje, cada família em segurança para casa, que o Senhor possa cuidar de cada um e cada um possa ter um domingo abençoado na Tua presença, Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe então, gente.